Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, o nosso produtor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Fala aí, meus irmãos. Bom Fala dia. aí, beleza? Tô muito bem. Tô até me sentindo um cara mais luxuoso agora, sabe? Assim, só de estar na proximidade de pessoas que entendem do assunto, eu nasci pronto pro luxo, você sabe, né? É porque ele ainda não me pertence, mas eu vou te falar assim, o luxo hoje, ele tá cada vez mais discreto, entendeu? E essa fala sua é a prova que você não tá nada luxuoso. Não tem descrição nenhuma na sua fala. Não, o luxo é o seguinte, eu concordo, é uma tendência, né? Aquele luxo silencioso agora, né? Mas é que eu só não consigo ficar calado, entendeu? Então, pra mim, nunca vai dar certo enquanto tiver essa tendência. Então, vamos deixar nosso convidado ferrado. conversar com a gente, Vambora. que ele entende muito mais disso aí. Hoje a gente tá com o André Rifkins. Obrigado, viu? Já falou errado, mas vamos lá. Falou certinho. Falei certo. Falou certinho, foi muito bem. Treinou bastante antes aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia bacana aqui hoje. E você já começou falando bem. O luxo hoje, menos é mais. Não é? Né? Sem aquelas rococós, aquelas coisas Caminha extravagantes. no mobiliário também caminha para isso. Em tudo. Por que você acha que aconteceu essa modificação? Acho que é uma tendência, né? As pessoas serem mais discretas. Acho. Para você ficou melhor o trabalho? Porque antigamente às vezes tinha que fazer um pomposo muito trabalhoso e hoje, vamos pensar, o mais discreto ele acaba ficando minimalista, mais simples ou não? Não é minimalista, é um produto mais discreto, né? Não é aquele cheguei, né? A gente estava batendo um papo aqui antes, não tem mais aqueles douradão, que antes era o luxo, os pompons, essas coisas, mas são produtos trabalhosos ainda. Pô, mas ao mesmo tempo eu vejo que no setor de móveis é difícil, porque você pega um designer, por exemplo, o cara quer fazer algo muito diferente, balanço, um carrinho de chá. Não dá pra ser discreto em alguns móveis, assim, não. Eu acho que a descrição ela tem, o que tem é complexidade de fazer o produto, são coisas diferentes. Sim. Não é porque o produto é complexo que ele é extravagante, né? Então hoje a gente tem produtos cada vez mais complexos, então você tem curvas em metais, né? Aqueles boleados na borda da madeira, que antigamente era só reto como essa mesa, você tem o boleado, que para você laminar aquilo ali e dar um acabamento é cada vez mais difícil, mas no olhar ele é discreto. São coisas diferentes. Verdade. Você consegue enxergar que foi complexo para fazer aquilo ali. Industrialmente complexo, Bem trabalhado o produto, consegue ver a qualidade do produto, Exatamente. Mas não tem aquela extravagância, né? Acho que você foi perfeito agora, é bem isso mesmo. Mas o negócio, assim, eu acho que o diferencial não é só a estética, é você conseguir colocar a qualidade nisso aí, porque... Sabe, durabilidade, porque às vezes você tira um metal, falando do metal que você falou que vem com uma curva, quando você tem um metal em um sentido único ali, você dá resistência para ele. Quando você faz uma dobra nele, dependendo da dobra que você fez, uma curva, você tira toda a resistência do material, não? Hoje a gente tem, para prototipar um produto, então hoje a gente recebe o desenho de um designer, a gente joga num software de engenharia. Esse software faz os cálculos, como se fosse para construir um prédio mesmo, faz os cálculos de quanto metal, qual a espessura da parede do metal que você tem que usar, ou se for de madeira, ele faz todo esse cálculo, porque qualidade é algo indiscutível, né? Não se abre mão, não é para ser bonito que você tem que ter menos qualidade, pelo contrário, quanto mais bonito, quanto mais complexo, o cliente vai querer que aquele móvel seja mais durável, então você precisa ter tudo isso fechado. E não só qualidade, mas a usabilidade do produto também. Então a gente já viu aí no passado alguns produtos com aquele design que você senta e fica torto na cadeira, na poltrona. Isso a gente não abre mão. Então você tem que ser um produto com design bonito, qualidade boa e conforto como princípio básico. Pô, me conta como que começou essa história aí da família Rifkin nos móveis, na Breton? Então essa história, a Breton foi fundada em 67 pelo meu avô, pai do meu pai.
Meu avô, ele foi um sobrevivente da guerra, né? Ele passou alguns anos em campo de concentração na Europa. No pós-guerra, ele veio para o Brasil, ele não sabia o que era o Brasil. Tinha uma associação judaica na Europa, colocaram ele num navio e falaram, você vai para o Brasil. Você chegou a ter convivência com seu avô? Sim, assim, meu avô faleceu tem 10 anos, então convivi bastante, conheci bastante a história. Ele tinha as marcas? Tinha tatuagem com número aqui. Ele veio sozinho? Veio sozinho e chegou aqui no Brasil, os caras deram $10 para ele e falaram, agora se vira. Ele chegou no Brasil em 47, ele era de 27, então ele tinha 20 anos. E aí ele começou como mascate, ele vendia panela de porta em porta. Aí mandaram ele para Campinas, como ele falava hebraico, ele foi professor de hebraico lá em Campinas, onde ele conheceu a família da minha avó e a minha avó, né? Mudaram para São Paulo e precisava... E alguém ajudou ele, precisava uma loja de imóveis na região, falaram, vamos montar para vocês aí, ajudaram a montar uma loja de imóveis e aí começou a história. Por que foi imóveis? Porque foi, não tem Porque muita alguém precisava disso. Não tem muita explicação. E aí meu avô começou, era uma loja de bairro na Voluntários da Pátria, em Santana, aqui em São Paulo, e isso em 67, meu pai já tinha 14 anos nessa época. E meu pai brinca, meu pai tem 2 irmãos que são bem mais novos, e meu avô ia buscar na escola, meu pai fala que meu pai ficava na loja, e ele morria de medo que entrasse cliente, porque, porque o meu avô, como ele que comprava os móveis, ele sabia por quanto ele tinha que vender, não tinha preço, não tinha nada, né? Então, meu avô tinha tudo na cabeça. E meu pai, se entrasse cliente, ele não sabia que preço que ele falava para os caras. Vai que vende errado, né? E aí a Breton ficou por uns 20 anos sendo uma loja de bairro lá em Santana, na Voluntários da Pátria. Até que no começo dos anos 80, meu pai entrou na empresa. Meu pai é engenheiro civil, ele construiu alguns prédios por aí. E ele resolveu entrar na empresa do pai dele na época. E meu pai já tinha uma visão de que a empresa deveria ser uma loja de imóveis de alto padrão. Na época estava lançando o Shopping Lar Center aqui em São Paulo. E o meu pai foi lá e comprou um ponto. Foi até uma discussão, meu avô, na época, shopping ainda não era tão valorizado, meu avô não queria, meu pai queria, meu pai foi lá e comprou, e aquela loja, em 3 meses, se pagou o investimento, de tanto sucesso que fez. Ele pegou um ponto principal do shopping ali na entrada, foi super bem. E aí ele falou, bom, acho que acertamos, tem que ser esse caminho. E aí é lógico, né, ele tentou abrir lojas em lugares que não deu certo, em outros que deu certo, até que achou o caminho exato da empresa. Em 2002, o meu avô resolveu se aposentar. Em 2003, o meu pai ficou sozinho na empresa. Ele trouxe a minha irmã, que já estava formada, para trabalhar com ele, a Fabiana, a minha irmã mais velha, que na época trabalhava na Bolsa de Valores. A minha mãe já estava trabalhando com ele. A minha mãe, ela foi responsável por montar toda a parte de atendimento ao cliente da loja. Ela começou a perceber que clientes ligavam na loja e não tinham um atendimento. Pô, queria montar um negócio com um padrão mais alto e não tinha um atendimento. Minha mãe foi fazer curso de saque sozinha, por conta, e começou a organizar isso dentro da empresa. Então, quando meu avô resolve se aposentar e meu pai fica sozinho, ele traz minha mãe e a minha irmã para ficar full time com ele. E a minha mãe cuidando de toda essa parte de pós-vendas, e começou a montar uma área de produtos ali. A Fabiana ajudando meu pai em toda a parte de administração. E aí, graças a Deus, ele entendeu o caminho da empresa, eles juntos na época entenderam, começaram a investir em crescimento de lojas, não de número de lojas ainda na época, mas crescer as lojas. Cresceu só uma loja no Rio de Janeiro, eles saíram de São Paulo em 2007, nós saímos de São Paulo em 2007, e aí foi. Cara, é muito bacana isso aí. Mas começou assim. É uma empresa familiar, né? Veio do seu avô para o seu pai e agora vocês estão lá dentro. Quando seu pai vem, ele traz toda a família junta mesmo. E assim... Na verdade, ele não trouxe a família, foi um acaso, né? Eu fiz faculdade de medicina, me formei médico, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, sou cirurgião geral, desculpa. Eu estava fazendo a minha residência de aparelho digestivo quando eu resolvi entrar na empresa. A Gisele, minha irmã mais nova, entra na empresa no mesmo tempo que eu, em 2012, março de 2012 eu entrei.
Então foi um acaso de estarmos todos juntos. Meus pais nunca puxaram, falaram, vocês têm que trabalhar na Breton. Mas a gente nasceu lá dentro, a gente vivenciou discussões no bom sentido, né, de como melhorar a empresa. Às vezes eu, na faculdade de medicina, dava pitacos na empresa, na mesa de jantar em casa, porque era o nosso dia a dia, né? Sim, sim. Pô, me impressiona muito, assim, a capacidade que refugiados, imigrantes conseguem chegar no Brasil e construir impérios, assim, do nada, assim, Do como nada você mesmo, falou, porque chega aqui $10, né? O nosso tá longe de ser império, hein? Ah, para, não. Tá, não é um Para, império, mas para. vocês mobiliam os impérios. A gente né? mobilia os impérios. Aí, Se tiver um império, pode chamar a gente, que a gente dá conta aí do a gente recado. faz e faz bem feito. Assim, é um modo de falar, mas, né, as pessoas conseguem prosperar aqui dentro do Brasil. Mas assim. é um segredo só que tem. É muito trabalho, muita dedicação, muito suor, né? Não parece... Quando a gente vê uma empresa que já atingiu uma estabilidade, como graças a Deus a nossa... para chegar nisso é muito trabalho, para manter isso é mais trabalho ainda, então E hoje nós trabalhamos lá 5 membros da família, né? Meu pai, minha mãe, eu, minhas 2 irmãs. E, cara, eu te digo que os 5 trabalham muito lá dentro. Muito. Eu imagino, assim, mas eu diria, assim, no meu ponto de vista, lógico, né? Eu não tô participando desse processo, mas eu vejo até mais um equilíbrio, sabe? Porque tem muita gente que trabalha. E não consegue prosperar, né? Mas aí você vai ver, pô, por que você não consegue prosperar? Você trabalhou muito. Aí você vai ver, não tem uma educação financeira envolvida, não tem uma parte religiosa envolvida, né? Não tem uma estrutura familiar envolvida, que eu acho que tudo isso é muito importante. Não carregam sabe? todos os pilares, né? E não, você trabalha e você tem que tomar decisões, né? E às vezes você erra na decisão. Então, as pessoas falam da palavra sorte. Não é sorte a palavra exata, mas pô, a gente tem que estar tomando decisão o tempo inteiro. Óbvio, quando você está mais no começo, se você toma uma decisão que dá errado, vai te machucar bem mais, né? Mas coragem de tomar decisões, eu acho que é um dos pontos, e tomar decisões ousadas, né? Porque para a empresa crescer, você tem que estar toda hora reinvestindo. E quando você tem uma loja lá, você fala, vou comprar e vender, você vai ficar bem. Você trabalha, você ganha o seu dinheiro, e aí você tem que tomar a decisão de para onde você quer levar a sua marca. Esse também é um ponto Sim. que eu acho que as empresas que crescem, elas tomaram essa decisão de crescer. E isso não é fácil. Mas são as decisões ousadas que dão aquele boom de crescimento, né? Com certeza. Senão você fica só no constante ali, crescendo gradativamente, pouco. Agora as decisões ousadas te jogam para outro patamar, né? Com certeza. E não é fácil. Porque toda decisão, eu acho que assim, no Brasil, tudo que a gente vai fazer de novo tem uma tendência grande de dar errado. E a gente tem que ter a coragem e a persistência e a resiliência de correr atrás e de fazer dar certo. Não é simples. Não é? Falando dessas decisões, vocês tiveram um planejamento de ampliar as lojas, era até 2025, seria um projeto bem focado, né? Teve uma pandemia onde você não poderia mais exercer esse projeto, né? Que era o planejamento. E como é que vocês fazem para reestruturar esse planejamento que já vinha... Vou te falar um pouquinho do começo do planejamento, tá? E aí como que a gente... Quando eu entrei na Breton, tô falando de março de 2012, óbvio que nos primeiros 6 meses eu fiquei ali entendendo a empresa, o funcionamento, né? Porque uma coisa é você tá fora, quando você tá dentro é um pouco diferente. Cara, eu comecei a enxergar uma marca muito forte e que ela tava São Paulo e Rio. E eu comecei a pensar, cara, nós precisamos crescer. A marca, ela tem muito para crescer. Além da questão financeira, que eu pensava também, falei, pô, a empresa sustentou meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs. Agora,
Eu já sou casado, vou ter filhos, minha irmã já tinha uma filha na época, minha outra irmã ainda não, mas hoje já tem um filho. A gente vai aumentar, a gente precisa crescer. Mas a marca em si, ela tinha uma... Os meus pais junto com a Fabiana, eles fizeram uma marca muito forte. Só que ela fisicamente estava presente em São Paulo e Rio. Primeira coisa que eu pensei, vamos montar um e-commerce, né? Na época que o e-commerce Tava na moda. Vamos montar um e-commerce. Fomos lá, pesquisamos plataforma, montamos um e-commerce. A gente demorou, em 6 meses a gente conseguiu vender um sofá. E aí eu entendi que o e-commerce nos Estados Unidos funciona, no Brasil ele não funciona. Porque a venda no Brasil de móvel de alto padrão é uma venda consultiva, é uma venda mais lenta, é muito personalizada, né? Então, você tem o sofá, você faz do tamanho, no tecido que você quiser, você tem inúmeras opções. Pra vocês terem um número de ideia, a nossa maior loja hoje é da Gabriel Monteiro da Silva. Ela tem lá uns 700 produtos expostos, mais ou menos. Só que a gente tem cadastrados mais de 12 milhões de produtos por causa das infinitas combinações. Então, o nosso cliente ele não quer comprar online o móvel. A gente transformou esse e-commerce para a parte de acessórios, de decoração e beleza. Aí eu falei, cara, a gente precisa crescer lojas. Só que aí a gente entrava numa outra questão. Primeiro que o investimento para as nossas lojas é muito alto. E segundo que a gente tem um mercado muito dependente de relacionamento com arquitetos. Né? Então, a gente pensou, vamos franquear a marca, porque além de eu conseguir acelerar esse crescimento, porque cada franqueado vai vir fazer um investimento na sua praça, ele ainda tem o relacionamento com os arquitetos, que é o que efetivamente traz bastante venda para a empresa. Então, a gente montou um plano, a gente contratou o Miguel, que é nosso consultor de expansão até hoje, montamos um planejamento e começamos a franquear a marca. E a nossa ideia era chegar em 5 anos a 20 lojas no Brasil. Aí no primeiro ano a gente conseguiu abrir a loja em Campinas. No segundo ano a gente conseguiu abrir a loja em São José dos Campos. Eu comecei a ficar incomodado porque eu falava, cara, para eu crescer Brasil, se a gente já tinha loja São Paulo e Rio, falando em estado, a gente só está conseguindo abrir no estado de São Paulo. A gente precisa sair desse eixo Rio-São Paulo. Aí em 2018 a gente consegue abrir a loja em Salvador. Quando a gente abriu a loja em Salvador, a gente percebeu que começou a ter uma procura maior de candidatos, porque como o nosso negócio é muito particular, a gente não corre atrás de franqueado, a gente não participa de feiras, de ABF, essas coisas, porque a gente entende que é um modelo um pouco diferente. E começou a vir muita gente. Só que a nossa negociação também para abrir uma franquia, ela não é tão rápida. A gente primeiro faz um planejamento financeiro, um estudo da praça. Óbvio que a gente tinha as principais praças mapeadas, mas ainda não tinha... Meio de 2019, a gente consegue assinar 2 contratos na região norte do Brasil, em Manaus e em Boa Vista. Meio de 2019, aí começa todo o processo de escolha de ponto, de obra. Puta, estoura a pandemia. Falamos com os caras que não, vamos abrir, estamos aí, o dinheiro do investimento está separado, vamos em frente, beleza. E deu certo, porque o nosso mercado durante a pandemia, ele deu um boom. A gente teve ali 2, 3 meses de dificuldade, até de medo do que ia acontecer, né? Mas o nosso mercado, ele não fez um V, ele fez um A, né? Ele primeiro subiu. Então, foi muito bom, porque aí abrindo essas lojas na região norte... Aí bombou nosso planejamento de expansão. Aí a gente foi para Porto Alegre, para Balneário Camboriú, Cuiabá. E a gente chega aí no final desse ano com uma rede de 19 lojas no Brasil. E vamos abrir a primeira loja fora do Brasil agora em outubro em Dubai. E é engraçado, eu esqueci de mencionar, mas quando a gente começou esse plano de expansão, eu falava que quando a gente chegasse em 20 lojas no Brasil, a gente teria que sair do país. Teria que sair do país, modo de dizer, mas que a gente estaria pronto para sair. E esse número bateu certinho, né? A gente assinou mais um contrato, então a gente vai ter 20 lojas no Brasil agora e estamos abrindo a primeira operação fora. Sensacional. E por que Dubai? Cara, Dubai hoje é o centro do mundo. Assim, é uma Nova York no Oriente Médio. Ele é o hub do Oriente Médio, onde tudo acontece, né? Você tem o porto ali de Jebel Ali que distribui para toda... Tudo chega lá e de lá distribui, porque ali você tem uma zona
neutra, né? Chega lá, você não precisa nacionalizar produto, ele chega e pode sair sem pagar nada. A construção civil em Dubai é incrível. Todas as grandes marcas do mundo estão em Dubai. Sim. E é óbvio, a gente tem aí 4 ou 5 lugares que poderiam ser o nosso ponto de partida. E Dubai foi o primeiro ponto desses 4 que a gente conseguiu viabilizar. E já tem um projeto assim para Nova York, Tóquio? A gente tem projetos, mas deixa assinar, tá tudo certo. A tendência, eu falo assim... Senão dá azar, então deixa as coisas acontecerem. Não pode ralar. A tendência, o que você vai entregar, por exemplo, em Dubai, é o mesmo móvel, é o mesmo tipo de produto que a gente tem aqui? Ou lá é diferente? Sabe que essa foi uma super preocupação nossa no começo, mas aí a gente pegou nossos arquitetos e fomos fazer uma pesquisa de mercado lá. O que acontece é que Dubai se internacionalizou tanto que hoje as tendências que você tem em Dubai são as mesmas tendências do mundo inteiro. Né? Um mundo globalizado. Hoje, Dubai é um lugar aberto, né? A gente estava falando de questões religiosas aqui um pouco. Hoje, Dubai tem sinagoga, tem embaixada de Israel, porque eles entenderam que o mundo precisa ser aberto para você receber todo mundo. Isso vai estar acontecendo com outros países lá da região do Oriente Médio também, que é muito bacana. E aí, como as tendências são iguais, a gente viu que é o mesmo produto. O mesmo produto. Eles gostam das mesmas cores, eles gostam do mesmo estilo de produto. Óbvio, se você pegar o Emirate, que é o nascido lá nos Emirados Árabes, com 60 anos ou mais, ele ainda tem aquele estilo mais douradão, sabe? Aquele móvel mais pesado. Agora você vai para o pessoal dos 50, que já é um pessoal mais antenado. É como se você estivesse em Miami, em Nova York, em Milão. Você tem ali todas as tendências, né? Você vai no shopping, Dubai Mall é o maior shopping do mundo. Todas as lojas de móvel de moda do mundo estão lá e é como se você estivesse num shopping nos Estados Unidos. Não muda produto. Então, essa pesquisa que a gente fez foi muito válida para validar o nosso modelo que a gente tem aqui, que é um estilo mais contemporâneo. Você me fala... Por que eu te perguntei se lá era diferente? Porque quando eu penso nessa região, me vem primeiro a população que é originária de lá, que são os sheiks, que é a galera que tem uma... Que a sua galera é uma pessoa que tem um patrimônio maior, são pessoas de um valor financeiro bem grande, né? E aí eu vejo os caras de lá, pô, as torneiras é de ouro, não sei o que tem. Eu falei, pô, o cara vai querer uma armação total de ouro, parafuso grampeado de prata com... Não. O legal da nossa empresa, a Breton hoje, óbvio, dentro do cliente de alto padrão, a gente tem uma amplitude grande de produtos. A gente tem linhas mais econômicas, a gente tem linhas mais premium, todas com a mesma qualidade, mas é óbvio, você tem uma diferença de acabamentos e principalmente do que a gente estava falando antes de complexidade. Sim. Né? Um móvel mais complexo de fazer, ele tem um valor agregado maior. E lá, cara, você tem muito expatriado também. Hoje a população de Dubai, se eu não me engano, é 20 ou 25% de nascidos lá. Muita gente, muitos executivos que foram indo com toda essa loucura que eles fizeram em Dubai, loucura boa de construção, de construir uma cidade do zero praticamente. Você tem muitos russos, muitos indianos, muitos brasileiros, muitos americanos, muitos europeus lá. Então você traz toda a cultura que esse pessoal traz, né? Diversidade enorme, assim, cultural, né, cara? Muito. Pô, a loja de São Paulo e do Rio são lojas próprias. São Paulo, Rio e Brasília. E as outras são todas franquias. Isso. É uma dificuldade também ser garantir porque a franquia, além de dar lucro para a marca, ela também tem que dar lucro para o franqueado, né? Eu vejo por isso, que não é fácil. Mas é por isso que a primeira coisa que a gente faz quando aparece um candidato é um estudo econômico-financeiro daquela praça. Viabilidade econômica financeira. Quanto é que vai ser o ponto de equilíbrio dele para que aquela operação se mantenha? Então hoje eu tenho a alegria de dizer que até hoje nenhum franqueado saiu da marca. Nenhum saiu. A gente já teve algumas renovações contratuais, 3, né, que foram Campinas, São José e Salvador, já fizeram renovação contratual, então, como negócio, é bom para eles. Sim, sim. E é o que eu falo, né? Toda relação tem que ser um ganha-ganha. Claro. Inclusive para o cliente que está pagando. Ele tem que estar ganhando alguma coisa. Esse é o que mais tem que ganhar, né? Se o cliente não sentir que ele está
tendo um valor naquilo que ele está adquirindo, ele não vai adquirir. Então, tem que ser bom para o franqueado, tem que ser bom para o franqueador, tem que ser bom para o cliente, e é assim que a gente faz a gestão do negócio. Pô, você sabe que essa é uma outra dificuldade também, tipo assim, eu vejo, vamos supor que, eu acredito que lá na nossa região, Uberlândia, pode ser um lugar que cabe uma franquia Breton. Vai ter lá em Uberaba. Uberaba? Uberaba vai ter, já está em obra. Se tem em Uberaba, eu tenho certeza que cabe em Uberlândia, não tem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Ainda corre o risco de ter uma Breton em Uberlândia e o cliente virar e falar assim: pô, esse móvel meu aqui é da Breton, mas eu comprei lá na Breton de São Paulo. Isso é algo difícil de quebrar, entende? Não, mas isso a gente, até pelo nosso modelo, e foram várias conversas com os nossos parceiros que a gente tem, o cliente ele tem que ter o direito de comprar onde ele se sente bem. Claro. Né? Então eu não posso... Se o cliente quer vir para São Paulo comprar em São Paulo, ele vai vir para São Paulo e comprar em São Paulo. Pô, mas por que ele não comprou na Breton de Uberaba? Por algum motivo que nós temos que entender. Por que ele saiu de lá para vir até aqui? Né? Às vezes eu tenho cliente de Salvador que compra em Cuiabá, tô falando aqui de 2 franquias. Uhum. Eu tenho cliente do Rio que ele só quer comprar em São Paulo. Porque gosta mais do atendimento, porque vem para cá, já passa o fim de semana, vai no teatro, vai no cinema. É a loja da Gabriel. É a loja da Gabriel que tem o glamour de ser a Gabriel, né? Que pro Brasil inteiro é o principal centro, não tem dúvida. Então, mas se o cliente saiu de lá, ele não vai vir só na Breton daqui, ele vai rodar em todas as lojas. Então, ele vai comprar onde ele se sente mais à vontade. O que não existe é a diferença de preço. O preço em qualquer unidade da Breton do Brasil que o cliente vai pagar é o mesmo. Isso é essencial. Isso tem algumas dificuldades, porque tem a questão de frete, cada estado tem uma alíquota de ICMS diferente, né? Então, mas às vezes você tem operações que tem uma margem um pouco melhor, outra que tem uma margem um pouco pior por causa desses custos que entram, mas o cliente ele tem que pagar o mesmo preço em qualquer loja que ele tiver. Cara, e se tiver, sei lá, uma assistência? Eu sei que deve ser escasso isso aí, até pela qualidade. Mas aí qualquer franqueado consegue fazer A gente tem estruturas em toda cidade que tem loja da Breton, existe uma estrutura, às vezes própria, às vezes terceirizada, mas que dá conta de arrumar um produto na qualidade Breton, em qualquer lugar. Como é que vocês escolhem, assim, de quanto em quanto tempo sai uma nova coleção? Porque, assim... Todo ano. Todo ano sai. E quem escolhe os nomes desse borogodó? Aí vai na cabeça do nosso departamento de criação, que hoje estava falando que nós somos uma empresa familiar, né? Então tem 5 diretores família e nós temos 2 diretores hoje não família. O Alessandro, que é nosso diretor de operações, e o Daniel Pegoraro, que é nosso diretor de estilo, imagem e produtos. E ele é o grande diretor criativo da empresa. Então ele faz o planejamento da coleção, o desenvolvimento da coleção, a parte de visual das lojas, e o nome da coleção também sempre vem dele. Mas é muito bacana, porque o Borogodó ele vem de um posicionamento de marca, né? Com toda a criatividade, mas qual é o posicionamento da Breton hoje no mercado? A Breton é uma marca que tem orgulho de ser brasileira, tem orgulho de colocar o design brasileiro em evidência, e eu acho que isso faz muito do nosso crescimento, vem desse posicionamento, né? Do mercado externo tá olhando, desse crescimento no Brasil, porque... Então esse é o nosso posicionamento. E aí o nome Borogodó veio da cabeça dele, baseado nesse posicionamento, e é muito bacana, porque o Borogodó é isso, né? É muita brasilidade. É muito. Cara, os arquitetos é que vamos pensar... Porque eu vi que vocês têm tendência, por exemplo, de Oscar Niemeyer lá, algumas coisas assim, né? Tem do Paulo Niemeyer, do que Paulo, tinha, Paulo. né? Agora a gente não tem mais a parceria, mas a gente teve algumas coisas com o Paulo, que é o bisneto do Oscar. Bem legal. Como é que vocês selecionam essa equipe? Vamos lá, então. Sabe, porque dos nomes, quais são os nomes designers. que vão para Breton? A gente tem um planejamento da próxima coleção, né? Vou falar da próxima, que é o que a gente está trabalhando agora. Então a gente sabe mais ou menos quais são a gente sabe bem quais são as necessidades que a gente precisa para lançar para o ano que vem. Baseado nessas necessidades que a gente tem,
a gente chama alguns designers que a gente já tá de olho, né? Então, aquele cara ali, ele tá se despontando com tal coisa, vamos chamar ele, bater um papo e ver se vai dar fit ou não. E além disso, a gente recebe muito input de designers que vêm nos procurar. E às vezes o cara vem nos procurar e fala, eu tenho um projeto assim assado, e você fala, isso aqui tá bem de acordo com o que a gente tem necessidade. Então existem as duas, tanto essa busca ativa pelo que a gente tem, quanto o pessoal que vem até a gente e a gente acaba selecionando. Legal. O que foi assim um diferencial? Já teve um móvel de vocês que faz, sei lá, top 1 mais vendido? O que é? Já teve sei lá, aquela criança de ouro. Sempre acho que tem uns clássicos, né, cara? Os clássicos. A gente tem alguns produtos em linha que estão em linha aí há 10, 15 anos, continuam vendendo super bem. O nosso carro-chefe sempre é sofá, né? E aí nós temos um sofá lá que chama sofá New Calvin, que é um sofá que está aí há anos e todo ano ele está nos top 5 de venda, né? Porque é um sofá super confortável, tem um mecanismo bacana. New Calvin, que ele chama. Pode ir lá ver, viu? Depois ver se acha aí, Pedro. Quero ver a foto desse sofá aí. Então são produtos que vão ficando, mas a gente hoje tem ícones aí com mais design, mais com uma cara que você olha. Então você vai no sofá Mykonos, por exemplo, ele já tem uma cara mais diferente, que você bate o olho e vê que ele é Breton. Você tem produtos, o sofá Agogô, que é assinado pela Lili Sartre. Hoje você vê e olha nele, é um sofá icônico da nossa coleção. Mas o New Calvin que eu falei é um que já vem de longa data. E tudo sai da fábrica, que tem a fábrica da Breton também, não tem? A gente tem, todos os nossos produtos, eles são exclusivos Breton, tá? Então, se foi um designer que veio nos apresentar, a gente fala, beleza, esse projeto fica com a Breton, ele é um projeto assinado por você, mas ele vira um projeto Breton, porque a Breton só vende produtos exclusivos. Tem que ter exclusividade. Tem que ter exclusividade, isso é ponto pacífico. Desde sempre isso aí, ou tem algum tempo que vocês implantaram? Cara, a gente tinha no começo... Esse é o... que lindo, hein, cara? É bonito, né? Maravilhoso. A gente começou com exclusividade, trabalhando lá atrás, era só na cidade de São Paulo, depois virou estado de São Paulo e Rio, região sudeste. A hora que a gente começou a expandir para o Brasil, a gente falou, não, agora é Brasil e mundo. Mas a nossa fábrica que a gente tem, ela é uma fábrica super tecnológica, super bonita, só que ela não tem capacidade de produzir 100% dos produtos que a gente vende para o mercado. Então a gente aluga espaço de alguns pátios fabris do país, para que eles possam produzir esses nossos produtos, esses nossos desenhos, com a nossa qualidade. Então ele vai ter que usar a persinta que a gente determina, a espuma que a gente determina, a tinta que a gente determina, o tecido que a gente determina, isso tudo para que a gente tenha uma linha que tenha a nossa cara, independente de onde ele seja fabricado. Mas a nossa fábrica própria produz a grande maioria dos produtos. Até no exterior você vai ter que fazer isso em breve também, né? Porque fica inviável ficar mandando móveis de um porto para outro também. É difícil. Não é simples você conseguir esse modelo que a gente está falando. Isso aí foi alguns anos de trabalho, mas a gente conseguiu chegar e muito provável que no exterior a gente tenha que desenvolver alguma coisa também. Sabe que você falou que na pandemia fez um A de crescimento, né? Eu vejo que para muita gente foi assustador em alguns setores, que teve outros que caíram, né? Mas foi assustador esse crescimento, assim. Para nós, por exemplo, e-commerce, realmente foi uma subida muito grande. Mas depois teve uma queda muito grande, assim. No nosso caso, a gente teve esse problema que a gente não esperava uma queda tão grande igual teve. Vocês estavam preparados, assim, para essa queda pós-pandemia? Cara, eu vou te falar, crescer muito rápido também dói, porque você tem que trazer muita gente. Quando você cresce num ritmo mais ok, você vai crescendo de uma forma mais estruturada. Então foi um crescimento difícil, numa época com falta de matéria-prima. Você, às vezes, estava vendendo super bem, aí, de repente, um cara tinha Covid na fábrica, tinha que fechar a fábrica por 10 dias. Então, faltava caixa. Faltava caixa, você tinha o produto pronto e não conseguia embalar, e sem embalar você não consegue entregar. Então, por mais que tenha vendido super bem, a parte de resultado ela foi complicada. E depois, na hora que caiu, o nosso
caiu, mas ele não caiu tanto. Ele voltou, na verdade, a uma realidade, né? Então, essa volta à realidade é óbvia. Aí você tem que reestruturar algumas coisas que você fez. Então, infelizmente, que é o que dói para qualquer empresário, mas você tem que demitir algumas pessoas, porque senão a conta não vai fechar. Aí você reestrutura alguns processos. O bom desses momentos de queda, se é que tem o bom, é que você consegue olhar para muita coisa dentro da empresa e corrigir, né? Você começa a ver alguns ralos onde está escoando dinheiro à toa. Então, mas a gente estruturou para esse novo momento. Você também identificou esses ralos lá Um monte, sempre. Na verdade, isso a gente está de olho todo dia. Que na hora que você está crescendo muito rápido, é mais difícil, porque você tem que olhar muito mais para como é que eu vou atender isso aqui que está acontecendo. Você tem que fortalecer o crescimento, né? Vou impulsionar E aí, isso na hora aqui. que as coisas estabilizam, cai um pouco, ou até sobe num ritmo mais ok, aí você consegue olhar para todos esses lugares de desperdício. Mas tem que ser rápido também, sempre, né? Para conter isso aí, muito. Né? A gente tem lá um comitê de custos, a gente está sempre de olho em tudo isso. Sabe que eu estava conversando com um contador e ele falou que uma empresa, se ela cresce num ano mais de 20%, no outro ano ela vai ter problema. Mas é difícil. Eu experimentei na pele isso, é difícil. Graças a Deus a gente não chegou a ter problema, mas falar que foi fácil não é fácil. Você está estruturado para vender X, de repente você começa a vender um pouco menos desse X, só que você tem as contas para pagar que você se estruturou. Então você tem que ser rápido para desmobilizar essa estrutura, senão aí você vai ter problema. Se você demorar um pouquinho... Pô, essa questão de dificuldade, assim, eu vejo que, tipo, deve ter um peso grande nas suas costas, assim, né? Porque seu avô começou a parada. Seu pai mudou a história, né? Mudou a história da Breton. E aí você assume a direção, tá nas suas mãos agora, né? A gente está numa empresa, assim, por mais que eu hoje esteja como CEO da empresa, graças a Deus é uma empresa que a gente compartilha muita coisa. Com os meus pais, com as minhas irmãs, com o Daniel, com o Alessandro, que são os diretores que eu falei para vocês que não são da empresa, e pessoal gerencial. A gente tem uma abertura muito grande e discute muitas ideias, né? Mas é óbvio que a decisão final, na cadeira tô eu. O peso da caneta, né? Mas é uma responsabilidade boa. É uma responsabilidade que eu tenho, que é gostoso. A Breton, assim, o sucesso que ela teve, né, não foi por acaso. E ela é familiar e ela já está na terceira geração. E ela tende a caminhar sendo a empresa familiar. Vocês já pensam em preparar alguém para uma hora que você não esteja mais? Cara, na próxima... Né, para se manter. Se a gente falar de família, na próxima geração, a minha sobrinha mais velha tem 11 anos. 11? 11 anos. Meu filho tem 10. O meu filho mais velho, né? Nós somos entre filhos e sobrinhos, são 6 crianças. O mais novinho tem 7 meses. Então ainda é muito cedo para ver se alguém dessa geração vai querer ficar ou não, né? Então a gente está fazendo um processo de governança dentro da empresa para entender os passos de sucessão, mas identificar alguém da família ainda é muito cedo. Óbvio que dentro da empresa a gente tem bons talentos ali e você pode buscar alguém de mercado um dia, mas hoje, como você falou, se a ideia for manter a família, e hoje a gente não pensa muito nisso, porque ainda a gente está num momento muito de gestão, né? Não tem ninguém querendo sair da empresa, a gente espera ter saúde para seguir por bastante tempo, então acho que a gente já está organizando, mas a gente acha que isso daqui uns 5 ou 6 anos a gente vai começar a olhar mais aí para as crianças que estão crescendo, se eles vão vir para a empresa, se não vamos ver o que eles querem, né? Você vê, meu pai que mudou a história da empresa, engenheiro civil, exerceu a engenharia por um tempo, eu médico e depois entrei na empresa, então a gente... E aí, você não sente falta da medicina, não? Cara, sentir falta acho que não é a palavra do dia a dia. Às vezes dá vontade de operar um pouquinho. Né, para quem gostava de operar e gosta, às vezes dá vontade, mas a vida mudou tanto, já faz tanto tempo que muitas vezes me perguntam, como é que você estaria se você estivesse exercendo a medicina? E a minha resposta é sempre a mesma, eu
Não sei, porque eu tô bem onde eu tô feliz onde eu tô, então tô tranquilo, não fico pensando tanto nisso, sabe? Mas, não, eu saio com meus amigos da faculdade direto, graças a Deus, é uma turma de amigos que a gente é bastante unido e se vê bastante. Viraram clientes agora. Eles são meus clientes e eu sou paciente deles todos. É assim, e bato papo sobre medicina, às vezes me pego lendo coisas de medicina, mas não, cara, não, tô muito feliz onde eu tô. Você sabe que eu acredito que futuramente pode ser que a Breton tome gosto, assim, por ter lojas em outros países, né? Porque... Com certeza. É difícil estar no Brasil, né? Ontem mesmo eu tava falando com o Robertinho. Com certeza. Essa reforma tributária que passaram aí, muita gente não viu, assim, acha, vai unificar imposto, isso é bom, tal. Mas ontem eu vi um negócio que parece que ninguém viu, que agora a cobrança de impostos vai ser automática. Você chegou a ver isso daí? É, tipo assim, a hora que você emitir uma nota fiscal, já vai gerar uma chave e essa chave já vai descontar o imposto na hora ali e vai cair só o valor da venda na sua conta, né? Pô, tá certo, né? Meio que já era assim, né? Já sofria imposto, isso, né? Mas a gente entende que no Brasil hoje, várias empresas, tem gente que fala que é sonegação, mas não é inadimplente. O cara não dá conta de pagar imposto. É porque os custos são muito altos. É um custo muito alto. O cara começa pagando, paga esse mês, paga no mês que vem. Aí no outro mês ele fala, pô, governo, ó, vou ficar te devendo esse mês, eu não dou conta de pagar. Mas a partir do momento que tiver uma cobrança automática dentro do nosso país, eu acredito que muita empresa vai quebrar. E isso vai ser um problema muito grande. Né? Eu acho assim, primeiro que esse país, a gente estava falando de correr risco de investimento. Que quando você resolve correr risco em investimento, aí você fala, pô, vou pegar um empréstimo para fazer isso. Aí o banco vai lá e fala, tudo bem, pega empréstimo, mas 5% do empréstimo é meu, que é o IOF. Só, pô, mas eu vou investir para crescer e você quer... Aí outra coisa que incomoda, pô, a gente tá vendo essa discussão toda de reforma tributária. A reforma tributária ela é ultra necessária. Mas a base da discussão é o seguinte, não podemos diminuir a receita. Pô, cara, com um estado tão grande, as empresas estão sufocadas, né? Todas, de qualquer tamanho. Você vê Magalu com dificuldade. Pô, o tamanho dos caras, né? São gigantescos e são muito bons no que fazem. Outras empresas, então assim... Como é que deveria ter um pouquinho de discussão de olhar para os empreendedores do Brasil, que são eles que fazem a máquina girar efetivamente, e como é que, já que nós vamos fazer uma reforma, como é que a gente pode auxiliá-los? Óbvio que tem que fazer a cobrança, óbvio que tem que, se vai ser automática, se não vai ser automática, eu acho que esse é um ponto legal que você falou, mas eu acho que o ponto é uma carga muito pesada. Aí você quer contratar uma pessoa, hoje você pensa 3 vezes em contratar uma pessoa, porque... a carga tributária em cima da folha de pagamento é enorme. Aí, pô, cai venda. Você tá com uma queda de receita, a gente tava falando disso há pouco. Tá com uma queda de receita, você precisa demitir pessoas. Aí você precisa investir. É extremamente oneroso pra você. Você precisa gastar dinheiro. Aí você fala, bom, aí eu vou pegar então um dinheiro no banco. Aí você vai pagar o IOF também. Então, é um mercado que não é fácil, mas é o que eu disse. Aqui a gente... Tem muita coisa que fala para dar errado, mas a gente tem que respirar fundo, acreditar no nosso sonho, no nosso pensamento e seguir em frente. Mas por isso que eu acho que vai ter Breton aí em vários outros países. Se Deus quiser, se Deus quiser, é um planejamento. Quando você cria uma marca, uma Breton, né, é preciso que você crie um conceito, que essa marca seja desejada, principalmente no alto padrão. Como que vocês criaram esse desejo? Que dia que... Como que foi esse planejamento que eu acho que veio do seu pai, de as pessoas desejarem essa marca, ela virar uma referência de padrão, de qualidade? A mãe dele foi essencial para isso. Isso aí. É a cara mais bonita da marca, né? Mas eu acho que isso é um trabalho que não é de uma hora para outra. Não, sim. É uma e não é só no alto padrão, você pega um McDonald's aí, por que Pô, pra que o McDonald's precisa botar no relógio da rua lá McDonald's? Porque você pensa em comer, o McDonald's vem na tua cabeça. Então é um trabalho de marketing muito forte, de construção de marca, de posicionamento. Então você tem que estar presente nas principais mídias do seu meio, nos principais eventos do seu meio. Você tem que estar contando uma história que seja verdadeira.
Não adianta você criar tudo isso e entregar um produto que não seja adequado àquilo que você está falando na mídia. Então, eu acho que foi um trabalho e que começou... A Breton já era uma marca forte, mas a partir de 2003, quando estava meu pai, minha mãe e minha irmã, eles apostaram muito nesse investimento em marketing, né? Foi muito forte, fazendo eventos muito fortes, estando presente nos grandes eventos em que o nosso público era convidado, e aí você vai criando uma marca forte, e não é só produto. Aí você tem que entregar um produto adequado e um serviço adequado, né? A gente fala que a gente não vende só móvel, a gente vende serviço. Então, você quando compra um móvel de alto padrão, diferente quando você vai numa loja, com todo respeito, cada uma tem o seu nicho, mas tem uma loja de um padrão mais baixo, que você compra o sofá, às vezes já leva o sofá para casa na mesma hora, porque é aquele que está lá. O nosso cliente, ele planeja a compra por alguns meses, ele visita algumas lojas, ele toma a decisão da compra. Quando ele toma a decisão da compra, ele começa a efetuar o pagamento, só que ele só vai receber daqui a 60 dias. Porque como é tão personalizado, a gente vai começar a fabricar. Então, a gente vira credor daquele cliente, né? O cliente vira nosso credor, desculpa. A gente tem uma dívida com o cliente, porque ele já está pagando e eu não entreguei ainda. Então, uma corrida contra o tempo, eu preciso cumprir o prazo de entrega que a gente se adequou, a qualidade que a gente se propôs. Se tiver algum problema, eu preciso ser rápido na resolução desse problema. Então, tem todo um serviço que você presta e que fortalece muito a marca. Pô, nada é na hora, assim, tudo 60 dias, 40 dias. Você tem alguns móveis ali, quando tá trocando showroom, né? A gente tem um outlet. Tem um outlet, né? Tem um outlet que eu brinco, toda vez que eu vou no outlet eu fico nervoso, porque tem só produto espetacular lá, mas são produtos... são produtos que... Certeza que você olha assim, tá muito barato esse negócio, cara, não dá pra vender nesse preço. Porque o outlet ele tem que girar o estoque, né? Porque o nosso negócio o nosso core business não é vender estoque, é vender personalização. Então o outlet ele serve quando sobra móvel de showroom, quando sobra volta de algumas mostras de decoração, como a Casa Cor São Paulo, que acabou de acabar, tá tendo agora a Casa Cor em Brasília, quando acabar esses produtos voltam. Cara, então tem esses produtos que pega rápido, mas é a minoria do nosso, você negócio. Falando dessa troca aí, vocês, acho que é uma inovação, vocês estão com tipo um aplicativo para quem quer vender um Breton usado. Breton circular. É da hora, Breton circular. Isso é muito massa mesmo. Isso faz tudo parte de um projeto, né? A gente, há alguns anos, e aí eu vou dar todo o mérito para as minhas irmãs, a Fabiana e a Gi, porque a gente, em algumas discussões, fala, cara, a empresa ela tem que ter um propósito também, né? Não basta só vender móvel, entregar e ficar lindo, mas... E a gente adotou o propósito da sustentabilidade dentro da empresa. Começou com projetos devagares, a gente fez ali um Mobiliza Breton, que foi legal, a gente zerava carbono das publicações que a gente fazia, até que a gente chegou no ponto que a gente tem um projeto hoje, que foi o primeiro grande projeto, que para cada pedido fechado em qualquer uma das nossas lojas, a gente tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica e planta uma árvore na Mata Atlântica. Boa. Qualquer pedido de qualquer valor, tá? Em qualquer uma das lojas. Esse foi o primeiro projeto Eco. Esse projeto Eco Breton, ele foi crescendo, depois a gente fala um pouco mais disso, que é legal, mas ele foi crescendo e a gente criou no começo desse ano o que você falou agora, que é o Breton circular. É muito difícil para as pessoas se desfazerem de um móvel usado, né? Uma roupa usada é mais fácil, você doa para alguém, mas o móvel usado é mais difícil. Então, no seu, então, que não acaba, né? Você vai estar... Mas, às vezes, o móvel ele tem questões de moda também. Às vezes você quer trocar de móvel ou porque você está mudando de casa, ou porque você está reformando a casa, ou porque simplesmente você quer mudar o estilo. Aquele estilo que te agradava 5, 6 anos atrás, hoje não te agrada mais e você vê e quer trocar. Então, a Breton Circular é uma plataforma que une quem quer vender um móvel usado com quem quer comprar um móvel usado. Breton. Então, chama Breton Circular, tem no Instagram e tem o site. Você entra em contato, se você tem um móvel que você quer vender lá, você entra em contato com essa plataforma. A plataforma, primeiro, as pessoas que trabalham na plataforma vão até a sua casa, vão analisar se o produto está em condições de ser vendido primeiro, porque se você tiver um produto todo detonado, infelizmente não dá. Se o produto está em condição de ser vendido, ele vai subir na plataforma
Quando for vendido, você recebe a grande maioria do dinheiro da venda. A plataforma cuida de toda a operação logística, de retirar na sua casa, entregar na casa do possível cliente. Se tiver algum pequeno reparo para fazer, a plataforma vai falar para o comprador o quanto custa para fazer, se ele quiser, então ela já cuida disso. E o mais legal é que o vendedor do móvel, ele ainda ganha um voucher de 10% do valor da venda para comprar um móvel Breton novo. Cara, olha que loucura isso aí. Então você estimula, você dá uma sobrevida para o móvel, né? Porque o cara não vai simplesmente jogar fora, ele vai se capitalizar com aquilo e vai dar para alguém que vai usar. Mas vai além, você copiar essa ideia, não, mas olha isso aí. A gente não se incomoda com isso não, viu? Porque... Mas eu falo assim, o cara que tinha um sonho em ter um móvel Breton, por exemplo, talvez, porque vai sair com um preço melhor. Muito. Né? O cara vai ter a condição de ter, tipo assim, porque... É igual carro, né? Às vezes você compra um carro usado que o zero você não conseguiria comprar, e tá tudo bem. Não... E o móvel tá bom, não é que o móvel tá ruim, ele tá bom, ele simplesmente, alguém por qualquer razão quer se desfazer dele e ele precisa ter uma nova chance, ele viver uma nova história. Você enxerga oportunidades hoje, porque eles falam que toda crise aí também aparecem novas oportunidades, né? No setor moveleiro, tipo... para classe média, móveis populares, a gente vê aí que tem várias empresas grandes aí passando por dificuldade agora, né? Acho que Tokstok é uma delas, entrou aí com RJ, parece, coisa do tipo. A gente não pretende mudar o foco do nosso público. Sim. O que a gente fez, e o que você está falando é diversificação de risco. O que a gente fez para diversificar risco, que a gente vem fazendo há alguns tempos, antigamente a gente tinha só loja própria. A gente tem loja própria, tem loja franqueada, estamos começando a ter loja fora do país, então você tem, às vezes, um mercado que está melhor, um mercado que está pior, e a gente tem investido muito forte na linha corporativa da Breton. Linha corporativa para atender hotéis, restaurantes, escritórios. A gente está desenvolvendo, inclusive, uma linha que a gente deve lançar, acho que até o mês que vem, de mobiliário de escritório, plataforma de trabalho mesmo, para você ter o seu escritório inteiro Breton, porque antigamente a gente conseguia pôr a poltrona, conseguia pôr as cadeiras de recepção, o refeitório, agora a gente vai conseguir entrar nessa linha também. Então, essa linha corporativa, ela tem, que é uma diversificação de risco e, graças a Deus, tem ido super bem também. Eu vi essa aí, ela está crescendo, não sei se o número é errado, mas 20% o crescimento dela. Só corporativo é isso aí. É isso aí, né? Só que ela é vamos pensar, um agregado muito maior, porque cada vez que você pega, sei lá, um empreendimento desse aí, acho que é muito maior do que um cliente específico. Sim, né? os valores são maiores e o legal, quando a gente pensa em marca, é que o nosso cliente passa a ter contato com a nossa marca em ambientes que ele não espera. Então você vende imobiliário para um restaurante inteiro, tem por exemplo. Showroom espalhado em todo. O cara sai para jantar com a mulher, com os amigos, num momento de descontração, e ele tá lá com o móvel que tem a plaquinha da Breton. Ele vai para um hotel com a família e ele tá vendo ali o móvel com a plaquinha da Breton. Ele vai na sala VIP de um aeroporto e ele tá vendo. Então você começa a ter, além da venda obviamente ser sempre importante, você coloca o cliente em contato com a sua marca em momentos que ele não esperava. E fica aquela mensagenzinha subliminar na cabeça, né? É legal também, até para a própria empresa quando faz investimento, porque é meio que custo-benefício. Você tem um produto de uma durabilidade maior quando você tem um móvel de qualidade. Vou contar uma história para vocês. Uma vez teve um restaurante que a gente vendeu e eu fui jantar com a minha mulher nesse restaurante. E obviamente, como eu sabia que os móveis eram nossos, eu comecei a olhar para os móveis com mais detalhe, comecei a ver se as etiquetas estavam bem posicionadas. Aqui em São Paulo, o restaurante. Aqui em São Paulo. E aí eu senti, o maître chegou em mim e falou, você está olhando para os móveis, né? São todos da Breton. Ele não sabia quem eu era. Uhum. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou, aqui a gente se preocupa com a qualidade em tudo. A gente quer vocês confortáveis e comida boa. Eu falei, pô, ainda bem que você falou assim, porque você fala assim. Então, assim, aí eu me apresentei para ele. Então,
mostra que isso que eu estou falando é válido. O cliente, e o nosso cliente, ele repara em tudo nos ambientes que ele está, né? Ele, desde se a florzinha está bem colocada, se o ar-condicionado está, né? Um cliente de alto padrão, ele olha no detalhe tudo. Então, você está com o seu móvel bem apresentado nesses lugares, é muito legal. Você falou pro chefe, eu adorei a comida, mas o móvel... Mas o móvel... O móvel tá 100%. Impecável. Gostei muito do ângulo. Uma curiosidade, assim, como que você faz na sexta-feira? Não trabalha? Eu trabalho. Trabalha? Eu trabalho sexta. A gente costuma voltar um pouco mais cedo, às vezes ir até a sinagoga, ou faz um jantar de família em casa, mas a gente, em questões de religião, a gente segue a religião de uma forma mais tradicional e não tão ortodoxa. Entendi. Então eu tenho algumas coisas que eu faço, eu rezo todos os dias, ponho o tefilim todos os dias, mas outras nem tanto. Seus pais também eram assim, ou seus pais já... Não, igual. Igual, E a gente tenta passar para os filhos também, vamos ver. Tomara que consiga. Show de bola. Pô, é isso, hein? É isso. Obrigado aí. Imagina. Excelente conversa. Espero que tenha tirado as dúvidas aí do pessoal, que tenha sido bacana e... Tamo aí, qualquer coisa que vocês... Eu tenho só uma última pergunta. Vamos lá. Você gostou dessa cadeira? É boa, ela não é breton, mas a gente pode trocar, a gente pode conversar aqui a hora que desligar a câmera, a gente troca. Pô, é mesmo, a gente precisa trocar as cadeiras lá do nosso estúdio, lá de Araguari. Vamos esperar. Vamos esperar. Daqui um dia a gente vai trocar. Ele quebrou todas as cadeiras. É um podcast que rentabiliza bem, então dá. Quebrou todas as cadeiras. Agora tá de boa. Pô, e quem quiser achar um móvel da Breton, não tem um site, tem um Instagram? Breton.com.br ou @BretonOficial no Instagram, são os melhores lugares para acompanhar tudo que a Breton faz. O Instagram, todo dia bem movimentado, mostrando eventos, mostrando showroom, mostrando tudo que a gente faz. Podem seguir, que é bem bacana. E se o cara quiser abrir uma franquia, fala por lá também? No nosso site tem uma área lá de seja um franqueado, e aí manda um e-mail, a gente vai entrar em contato. Sigam também o Breton Circular, acompanhem os projetos Eco Breton que fizeram a Breton ser carbono negativo, aí, depois de 2 anos sendo carbono neutro, agora carbono negativo. Legal. E a gente está à disposição aí para o que precisar. Tem a minha rede no LinkedIn também, que é André Rifkind. E é isso aí. Eu acho que o LinkedIn é a sua rede mais ativa, assim, né? A minha sim. Da Breton, o Instagram é mais ativo. Minha pessoal, sim. Legal. Pô, legal. E segue a gente também. Se você tá aí, é muito importante que além de você assistir, você seja um inscrito. A gente não tá cobrando nada porque a gente tá se inscrevendo agora e depois a gente pode planejar um projeto, né? De ganhar alguma coisa sobre isso. Mas por enquanto não. Então não perde essa oportunidade. Se inscreve hoje. Se puder dar um like também. E tem uma outra forma já direta que você pode ajudar a gente. Isso de verdade é sendo membro. Então você pode ser um inscrito, pode dar um like e seja membro também. E segue a gente também no canal, TikTok, Instagram, Facebook. Você vê um carro com adesivo do podcast Três Irmãos, segue esse carro. Muita coisa pra seguir, hein? Dá pra seguir. Mas é isso, você tem que seguir tudo. A gente gosta de tudo isso aí, pode seguir, verdade. que a gente gosta. E valeu então, tamo junto, flui. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.